Pouco se fala sobre o sexo e a sexualidade, e isso os torna um tabu. A educação sexual nas escolas se restringe a informações da fisiologia e anatomia do corpo e do mecanismo da reprodução. Mas sexo é mais do que isso, é prazer, é desejo. E também é proibição, perigo, erro e culpa. A questão sexual da juventude parece estar sempre no limite entre o desejo e a repressão. Pesquisas indicam que a comunicação sobre a sexualidade ainda existe entre amigos íntimos do mesmo sexo, mas ela é praticamente inexistente entre jovens de sexos diferentes. Portanto, permanece a dúvida: o que é sexualidade? Cabe à psicologia dizer o que é prazer, que sentimentos vêm junto com a sexualidade e mesmo qual a diferença entre sexo e sexualidade. Sexo é instinto? O instinto sexual está ligado à preservação da espécie. É o que dita, por exemplo, que um cachorro não pode recusar uma cadela no cio. O que difere o homem dos outros animais é a consciência. A consciência permite a escolha de um parceiro sexual racionalmente. E a escolha sexual é feita mais pelo prazer que ela nos dá individualmente do que pela pressão da necessidade de reproduzir a espécie. Isso significa dizer que o prazer passa a ser o dado fundamental para a sexualidade humana, e não o instinto. Isso se mostra desde a infância. Quando um recém-nascido mama, ele está realizando um ato instintivo, que é a alimentação, mas ao mesmo tempo ele sente prazer no ato de sucção. Quando ele parar de mamar, uma hora vai descobrir que o contato do seu próprio dedo com a boca também causa prazer. Neste caso, o prazer não está mais vinculado à finalidade de sobrevivência, mas é apenas o prazer pelo prazer. Libido é a chamada energia sexual, que é a energia que usamos para tudo, para trabalhar, para se relacionar com as outras pessoas, para a gente se divertir, para produzir conhecimentos, enfim. A energia responsável pela criação do que conhecemos como a civilização humana. Portanto, a civilização criada pelo homem para garantir sua sobrevivência impõe a ele restrições na utilização de sua energia sexual, deslocando-a para outros fins que não estritamente sexual. Isso se conseguiu impondo normas e proibições, como o casamento monogâmico, a restrição das escolhas dos parceiros e as restrições sexuais impostas às crianças. Quem amamos é um objeto no qual investimos libido. Desejamos quem expressa algo que não conseguimos encontrar em nós mesmos. O objeto do desejo é algo tão difícil que Jacques Lacan, famoso psicanalista francês, disse que não é todo dia que encontramos aquilo que é a imagem exata de nosso desejo, mas quando encontramos sabemos identificar. A paixão é a entrega total ao outro. Na paixão, o eu do indivíduo se empobrece, fica fraco e cego. É preciso que o indivíduo volte a investir libido em si mesmo, o que pode transformar a paixão em amor. Nossos amigos também são objetos em que investimos libido, mas é um libido que foi inibido de sua finalidade genital. Essa forma de amor também se aplica aos desconhecidos por quem temos compaixão, por isso nos emocionamos com histórias lidas em um jornal, por exemplo. A homossexualidade começa a aparecer durante a formação do complexo de Édipo. Nesse processo, o menino escolhe o pai como objeto de amor e a mãe como objeto de identificação, o que explica a escolha homossexual. No caso da menina, é o inverso. A homossexualidade é uma opção legítima de investimentos de afeto e que na sociedade atual só enfrenta a intolerância de grupos conservadores que, por motivos morais, não conseguem aceitar uma escolha sexual diferente da considerada padrão. Hoje presenciamos muitas cenas em que a sexualidade é explícita, sendo em filmes, séries, novelas, mas apesar de tudo, hoje não vivemos uma liberdade sexual. O que ocorre em nossa era é uma programação da utilização da libido. Por exemplo, a possibilidade de mantermos relações sexuais antes ou fora do casamento não significa liberdade sexual, e sim que estamos nos comportando sexualmente exatamente da forma como a sociedade permite. Nós, jovens, devemos lutar por uma nova moral sexual, que supere o poder castrador e passe por uma fase do encontro entre o prazer e a responsabilidade. O desejo sexual, mesmo sem ser efetivamente realizado, é motivo de constrangimento. A culpabilidade e o sexo têm caminhado juntos. A popularização do uso da camisinha ocorreu por conta dos elevados índices de HIV, e junto com ela, a fidelidade entre os casais de namorados passou a ser cobrada de forma mais intensa, valorizando-se o parceiro fixo, enquanto o foco real devia ser na própria prevenção. Por exemplo,
Uma menina que manteve relações sexuais com seu namorado sem o uso da camisinha e está preocupada com uma possível gravidez indesejada. Os pais, por sua vez, demonstram muito mais preocupação com o fato de sua filha estar ou não mantendo relações sexuais do que com o comportamento imprudente da garota, que aumenta o risco de contágio do HIV. Antigamente, as mulheres casavam e tinham filhos muito cedo, e hoje elas estão tendo por volta dos 20 anos, então o índice da gravidez precoce está aumentando muito. Em certos casos, a gravidez indesejada é consequência da negligência, mas é muito mais comum que ocorra por conta da falta de informação e diálogo sobre a sexualidade, o que nos leva à questão abordada no início.